nós devemos manter algumas ineficiências, porque o ritmo de mudança é tão grande que se nós estivermos completamente otimizados para um processo, quando nós estivermos otimizados, já estamos desatualizados. Bem-vindos ao Step Talks, este nosso podcast em que vamos ter hoje um convidado especial, João Lei. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, João. Gostaríamos aqui que te apresentasse um pouco, não é? Portanto, para te conhecermos melhor o teu trajeto, onde é que tu nasceste, onde é que tu estudaste. Ora bem, eu sou de Santa Maria da Feira, de Sanguedo, uma freguesia muito pequenininha de Santa Maria da Feira. A nível académico, eu tirei a licenciatura em Coimbra de Economia, estudei na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Depois tenho também um Master em Finanças que tirei na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Tenho um MBA pela Universidade Católica Portuguesa, tenho aí mais umas pós-graduações, mas são estas as mais relevantes, e mestrado também em gestão, que tirei aqui mais recentemente. Especialização em gestão de projetos, na PBS. Sim, exatamente. Sim, muitas estrelinhas e muitas Algumas e algumas pós-graduações também na área da fiscalidade, que na minha área é muito relevante, portanto, assim, algumas. Fizeste trabalho de casa, não é? Vou fazendo, não paro. Eu, ao fim de 2 aninhos sem estudar, assim, uma coisa mais intensa, formação sempre contínua, mas assim, uma formação mais intensa, ao fim de 2 anos começo a ter aquela vontade permanente de fazer uma coisa mais intensa. E pronto, já estou a planear a próxima, vamos ver o que é que vai ser. É engraçado, nós, para além da tua energia e da tua vivacidade, partilhamos, e o momento que nos conhecemos, curiosamente, foi no Paredes de Cora, não é? Portanto, também gostamos de música, temos a paixão pela música, ao ar livre, em boa companhia, e já há vários anos que nos encontramos lá também. Curiosamente, por amigos comuns, não é? Para o ano lá temos que estar outra vez. Temos que lá estar a ver se eu compro o bilhete a tempo desta vez para ir aos dias todos. Exato. Voltando então aqui aos nossos temas do podcast, nós gostamos muito destas questões da inovação tecnológica, sustentabilidade, portanto, são temas e tendências que são cada vez mais críticos para a sobrevivência, não é? Portanto, vemos que ainda há muito a fazer na Comunidade Europeia, em Portugal. Mesmo, segundo o Eurostat, apenas 58% das PMEs europeias estão digitalizadas. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer e está muito abaixo da meta de 2030 que a Comunidade Europeia nos coloca. Nós achamos que a inovação aqui na Strong Step, eu sou o CEO de uma empresa que se chama Strong Step, de melhoria de processos e de ajuda à certificação, e nós achamos que realmente a melhoria tem várias facetas, pode ser mais disruptiva e todos nós reconhecemos e ouvimos falar como AI, uma série de tecnologias, como a própria internet, há mais tempo atrás a eletricidade, etc., que foram mais disruptivas, mas depois há melhorias mais contínuas, mais do dia-a-dia, aumentando a eficácia dos processos, diminuindo as burocracias, que é também algo que nós acreditamos. Como é que uma empresa como a tua, não é? Que no fundo já tem quase 50 anos, como é que lida com esta questão da inovação? Ora bem, eu diria até antes de falar da minha empresa, acho que tu falaste aqui daquilo que é as empresas de forma genérica. Claro que estamos muito aquém das metas que seriam desejáveis, mas o que eu tenho sentido é que as empresas que têm uma gestão profissional, minimamente profissional, têm uma apetência muito grande para a mudança, para a inovação, para se inovarem, não é? Para conseguirem avançar tecnologicamente. E acho que em larga medida é porque sentem que não têm alternativa. Têm mesmo que dar esse passo, não é? Aliás, são obrigadas, não é? São obrigadas, não é? Há um conjunto de estudos até que demonstram de forma muito clara que as empresas que têm uma capacidade de adaptação mais rápida têm uma performance ao nível da eficiência, naturalmente, até 20% acima, e até nos rácios financeiros têm uma performance 20% acima. Portanto, eu acho que as empresas, de forma genérica, sentem isso. Na nossa área, especificamente, eu diria que nós temos aqui basicamente duas componentes do nosso trabalho.
por um lado somos contabilistas, claramente, Sim. por outro somos aquilo que se chama o guarda-livros, não é? Mas, acima de tudo, temos aqui tarefas muito vocacionadas para a tarefa, para o prazo, para tudo isso. E, portanto, nós também, por isso, sentimos claramente que não temos alternativa. Nós temos mesmo que automatizar os processos, porque as empresas podem ir até 70 obrigações declarativas. Portanto, isto parece um absurdo, mas é o que nós temos em Portugal, não é? E às vezes comunica-se duas vezes a mesma coisa para duas entidades públicas diferentes. Mas, de qualquer das formas, nós temos mesmo que ter este ímpeto de mudança e uma cultura de inovação permanente, sem dúvida nenhuma. Muito bem, portanto, a vossa organização, lei e agência, não é? Sim, sim. Trabalha em contabilidade, consultoria, seguros, Sim. turismo, não é? Recursos humanos e fiscalidade, humanos. sim. E também esta questão da sustentabilidade, não é? Em relação à sustentabilidade, o que eu te diria é que eu acho que as empresas têm mesmo que implementar medidas verdes e têm que o fazer tendo a consciência de que a sustentabilidade é negócio. Elas devem olhar para a sustentabilidade como negócio, porque efetivamente podem implementar medidas que são verdes, sem aspas na verdade, são verdadeiramente verdes, como negócio. Desde logo, uma redução de custos, não é? Portanto, os painéis solares, as máquinas mais eficientes, os carros elétricos, portanto, podem ter uma redução de custos. Por outro lado, o mercado paga um prémio adicional às empresas que são verdes. E, portanto, podem ter uma rentabilidade adicional por terem a implementação de medidas que possam ser consideradas sustentáveis, não é? Depois há um outro ponto que acho que vale a pena referir aqui, até porque há aqui algumas orientações europeias neste sentido, daquilo que é a economia circular. Portanto, a reutilização dos desperdícios, portanto, integrar num processo produtivo e num novo produto aquilo que são os desperdícios da atividade normal. E, portanto, e por outro lado ainda os financiamentos, não é? Porque os bancos, por um lado, têm muitos financiamentos que são vocacionados para a área verde, também para a inovação tecnológica, mas para a área verde, e até a União Europeia está a pedir aos bancos que tenham um portfólio de crédito o mais verde possível, não é? Portanto, que de facto a qualidade do portfólio de crédito dos bancos é cada vez mais importante e isso depois vai se refletir nos próprios financiamentos. E, portanto, ao nível da sustentabilidade, eu diria que é muito importante que as empresas tenham isto em consideração, porque verdadeiramente é negócio, faz parte daquilo que pode ser a atividade regular da empresa. Sim, interessante. E em termos da lei e agência, podes partilhar um bocadinho também esta vossa evolução? Tanto que vocês, neste momento, já, pelas minhas notas, já têm 5 localizações, certo? 6 escritórios seis. E já são mais de 70 colaboradores. Portanto, isto já é uma certa responsabilidade, não é? Já umas noites mal dormidas de vez em quando. Sim. Os desafios que isto coloca de pensar o futuro, como é que nos reinventamos, que no fundo é o desafio das empresas que tu nos falas também, das PMEs, das empresas que estão a crescer e que se querem reinventar, querem inovar e que precisam de o fazer. Durante desta entrevista vamos tentar perceber também um bocadinho mais sobre a vossa organização e pegando então também naquele último tópico que tu falaste, a sustentabilidade, realmente há uma chamada década digital. Uma das tendências que nós vemos é que cada vez é mais cloud, temos de ter as coisas na cloud, temos de ter mais inteligência artificial, mais big data, portanto, mais sustentabilidade. Portanto, há um conjunto de desafios, um conjunto de questões que se nos apresentam, como os relatórios da ESG. Portanto, isso é algo que vocês também trabalham, este tipo de... Nós ainda não trabalhamos, embora eu acho que nós na contabilidade vamos ter aqui um papel preponderante naquilo que são os relatórios ESG e em particular em conformidade com a diretiva do relato não financeiro, do relato associado à sustentabilidade, porque nós somos os profissionais mais bem colocados para certificar que um determinado investimento foi feito, não é? Exato. E parece-me que estamos aqui, nós, contabilidade, os contabilistas, a ordem dos contabilistas, a posicionar-nos
como os profissionais que podem vir a certificar estes relatórios. Portanto, respondendo à tua pergunta, os relatórios neste momento são obrigatórios para grandes empresas, não é? A nível europeu, as grandes empresas já estão obrigadas a fazer os relatórios de sustentabilidade. O que me parece é que, quer por drivers regulatórios, quer pelo efeito em cadeia que estas empresas grandes podem levar para as empresas mais pequenas, não é? Porque depois as grandes também vão querer trabalhar com empresas que cumpram determinados requisitos, não é? E a certificação do investimento feito, o desenho desses relatórios, parece-me que os contabilistas vão ter aqui um papel muito preponderante e, se quiseres, vai ser aqui também uma inovação no produto, não é? No produto que os contabilistas têm, no serviço que acabam por prestar. Pegando nesse tema da inovação do produto e do serviço, portanto, a tua empresa também é curiosa, nasceu num setor tradicional, mas soube adaptar os seus produtos, adaptar os seus serviços, inovar. Conta-nos um bocadinho como é que começou essa jornada de modernização dentro da tua organização, que tu, no fundo, lideras, não é? Sim. Como CEO. Sim, a nossa empresa trabalha aqui num setor mais ou menos tradicional, a empresa já tem 50 anos, mas deixa-me que te diga que os contabilistas estão muito habituados à mudança, não é? Eu às vezes, eu digo isto algumas vezes, os contabilistas de alguma forma são aqui polímatas, semelham-se um bocadinho aos artistas renascentistas que eram tudo. Eles eram pintores, escultores, astrónomos, arquitetos, eram tudo, não é? E nós, enquanto contabilistas, em parte também somos um bocadinho isso, com as devidas proporções, mas nós, de facto, temos que saber de contabilidade, temos que saber de fiscalidade, temos que saber de recursos humanos e legislação laboral, temos que saber de muita coisa que está ligada à área legal. E, portanto, as empresas suportam-se muito nos contabilistas e isto aqui obriga-nos a ter um conhecimento bastante alargado em muitas áreas de especialização. Aliás, basta ver as mudanças fiscais, nós todos os anos temos que nos adaptar às alterações fiscais e, portanto, só aí já demonstra que nós estamos muito habituados Ter jogo de cintura, a adaptar isso mesmo. e a correr contra prazos, não é? Estamos muito habituados a estas alterações e estamos muito focados, estamos muito aptos à mudança e muito vocacionados para aquilo que é a mudança, sem dúvida nenhuma. Mas, respondendo à tua pergunta, a implementação das inovações tem sido uma coisa que tem sido progressiva, não é? E que está permanentemente a acontecer, não é? Okay. No fundo, nós estamos permanentemente atentos àquilo que é o limiar de conhecimento, o estado de arte da tecnologia que se aplica ao nosso setor. Nós próprios, de alguma forma, também queremos contribuir para que este limiar do conhecimento suba aqui um ou outro degrau. E depois é um processo, não é? É avaliar as ineficiências que temos, procurar a tecnologia que possa satisfazer essas necessidades, fazer o investimento, implementar, formar as pessoas e voltamos ao início neste ciclo. E, portanto, estamos permanentemente neste circuito e muitas vezes temos vários circuitos em simultâneo a decorrer, não é? Tocaste aí num ponto que nos é muito querido, que é a questão da gestão da mudança e do envolver a equipe. De que forma, consegues dar aqui alguma partilha ou algumas dicas de como ultrapassar a resistência natural à mudança, não é? Portanto, todos sabemos que temos de mudar, todos sabemos que temos que nos adaptar e às vezes até sabemos o que é que temos de fazer. Como é que vocês fazem isto, tendo 70 pessoas, 6 escritórios, para conseguir ganhar tração e envolvimento, compromisso? Eu acho que tem muito a ver com a liderança, não é? Isso tem a ver com processos de liderança que nós temos. A liderança é muito um processo de equilíbrio, não é? É um equilíbrio entre o coração e a razão, é um equilíbrio entre a humanização e o lucro imediato ou as rentabilidades. Portanto, há sempre aqui um trade-off e custos de oportunidade que têm que ser tidos em consideração. E, portanto, o processo de liderança tem que estar permanentemente em equilíbrio e gerir este equilíbrio. E, acima de tudo, tem que criar um contexto, não é? Tem que criar o contexto correto para que as coisas aconteçam.
Por exemplo, de criar o contexto. Criar o contexto é, acima de tudo, é envolver as pessoas na tomada de decisão, é escutá-las, é explicar as vantagens, perceber os objetivos, demonstrar as vantagens efetivas que uma determinada mudança tem. Pá, e ouvir as pessoas, fazer as pessoas participar na tomada de decisão. Eu acho que é neste conjunto de equilíbrio naquilo que é a liderança, de fazer as pessoas, incorporar as pessoas na tomada de decisão, escutar as dificuldades e ouvir verdadeiramente as pessoas. Acho que isto leva a uma menor resistência por parte das pessoas. No fundo, eu acho que tudo isto que eu disse, a chave é incorporar isto naquilo que é a cultura da empresa e naquilo que é a estratégia da empresa. Parece-me que isto ajuda a que se leve, que origine uma menor resistência das pessoas. Pelo que eu vejo e pela partilha que tu aqui fazes, e destaco aqui alguns pontos, realmente tem uma mentalidade muito, até nórdica, diria, não é? De ouvir as pessoas, fazer as pessoas participarem na tomada de decisão, para estarem envolvidas e serem parte da solução e não parte do problema, não é? Isso mesmo. Serem vistas e envolvidas desde o início, explicar-lhes os objetivos, como tu disseste, ouvi-las, os seus medos, as suas ansiedades, as oportunidades também e até soluções que por vezes elas trazem ou alternativas. Claro. E isto, ouvir verdadeiramente as pessoas é sem dúvida sempre muito importante em qualquer tipo de relação neste caso numa relação profissional, e certamente que vocês também o farão com os vossos clientes em perceber as necessidades. E por falar em necessidades, vocês também implementam soluções de automatização contabilística, não é? Sim, nós ajudamos algumas empresas juntamente com os seus parceiros tecnológicos na implementação dessas soluções. Sim. Tentamos fazer que os nossos clientes percebam a vantagem de terem um sistema digitalizado. E eu, quando falo digitalizado, não é digitalização de documentos, não é? Como é óbvio. É um sistema digitalizado, verdadeiramente digitalizado, de todo o seu processo, quer administrativo e financeiro, quer na produção, se for uma empresa produtiva. E fazemos essa implementação de forma com vários softwares e ajudamos os nossos clientes nessa implementação. Isso é um posicionamento de veras interessante, porque havia um estudo da Gartner que dizia que, ok, melhorarmos as ferramentas, vamos imaginar, daria 5 vezes a produtividade, melhorarmos os processos ou a forma de trabalhar, também que daria o equivalente 5 vezes de produtividade, mas se fizéssemos por essa ordem que tu disseste, que era primeiro percebemos as necessidades, vemos onde é que estão os bottlenecks, onde é que estão, atrofiar, vamos dizer assim, ou a falta de eficácia ou a falta de eficiência, e depois sim, depois ter processos que fazem sentido trazer a tecnologia, não é? Sem dúvida. E vocês trabalham com várias tecnologias, que também é sempre bom, não é? Se conhecer sim. O que é que se adapta melhor para o vosso cliente e essa polivalência, e é inspirador ver... Sim, eu acho que nós podemos ter sempre um papel, como temos um contacto muito próximo com os clientes, acho que podemos ter sempre um papel muito grande naquilo que é a própria inovação dos nossos clientes, não é? Acho que podemos e temos, no nosso caso, temos tido um papel preponderante na inovação de alguns clientes e na implementação de sistemas, em particular, que estão ligados à área administrativa e financeira, que é a área que nós mais dominamos. Temos vindo a ajudar muitos clientes a fazer essa implementação. Muito bem. Que conselhos é que dás aqui às PMEs que estão a tentar integrar, então, os tais objetivos ESG, não é? De governance, económicos, ambientais, portanto... Isso é aqui um pedido, eu para dar conselhos assim um bocadinho pesado, mas acima de tudo eu acho que as empresas devem começar, não é? Foi o que disse há bocadinho, é procurar as ineficiências. Este é o ponto de partida, é procurar as ineficiências e não ir à procura da perfeição, não é? De implementar uma solução que vai resolver os problemas todos. Isto não é execuível. Portanto, a perfeição não há uma existe. silver bullet não que há. Resolve todos os problemas só contigo. Não há, até porque a empresa por si sozinha não vai conseguir fazer nada. A empresa na sua liderança, não é? Não vai conseguir fazer nada, precisa de envolver as pessoas nesse processo, naturalmente. Mas quem quer inovar e começar a ter um pensamento maior sobre o ambiente, sobre a questão social, sobre esta questão de governance, não é, que estão ligados a estes tais objetivos,
Portanto, no fundo, estava a dizer, ver o ponto de partida, ver os desafios que tem, Sim, não tentar dar um passo maior com a perna. Isso, não buscar a perfeição. Deixa-me até partilhar contigo que tu não és de economia, pois não, nem de gestão, Sou engenheiro informático. Tu és de informática, exatamente. Mas nós, a economia e gestão, e particularmente para quem estudou nos anos 90 e inícios de 2000, a teoria de gestão é que nós devíamos estar completamente à procura da eficiência total, não é? Esse deveria ser o objetivo final. A teoria da gestão atualmente difere disto e difere dizendo que nós devemos manter algumas ineficiências porque o ritmo de mudança é tão grande que se nós estivermos completamente otimizados para um processo, quando nós estivermos otimizados, já estamos desatualizados. E, portanto, é conveniente manter algumas ineficiências. Agilidade. Exatamente. E para nos dar essa agilidade para podermos estar em permanente mudança, em permanente adaptação, não é? No fundo, é escolher as nossas batalhas, não é? Não podemos ir a todas. Isso mesmo. E ver o que é mais importante num determinado momento para o negócio, para a organização. Sim. E priorizar, definir os tais objetivos que falavas no princípio. Não é? Portanto, vocês também estão a crescer, também estão a evoluir e a inovar. E já vimos aqui que a inovação realmente é um fator distintivo e que vos fez evoluir e vos ajudou neste crescimento. Por vezes não tem que ser caos, não é? Portanto, tivemos o Covid, foi mais caótico, mais desafiante, mas que obrigou a todos e vocês conseguiram superar e foi marcante também para vocês como equipa e como apoio que deram. A tecnologia e a sustentabilidade também falamos aqui que são importantes pilares e que devem ser pensados conjuntamente e de forma até reduzir custos por vezes, ou poder não só passar uma boa imagem para fora, mas melhorar a eficiência, seja lá energética, seja de consumos, seja de desperdícios. Deste o exemplo de reutilizar. A economia circular, partes do processo são reutilizadas a seguir. Realmente foi muito elucidativo e é bom ver um caso de sucesso português, um caso nacional e que está a dar cartas. E agradeço então todo o teu tempo e disponibilidade para vires fazer esta partilha. Foi um prazer. Muito obrigado. Mais uma vez peço a todos que nos façam, quem gostou, que nos faça like, que vote, façam a vossa avaliação, mas também que façam follow, quer no Spotify, quer no LinkedIn. É um prazer e até breve.